Domingo, 15 de outubro, 15h30 da tarde, na residência do Dr. Iranildo Cabral da Costa, médico, especialista que atendeu no Hospital dos Servidores do Estado, o senador Danton Jobim, quando ali foi buscar auxílio médico. Dr. Iranildo, o senhor poderia nos dar um relato sobre a sua atuação como médico especialista em atendimento quando recebeu o Dr. Danton Jobim? A minha formação é como clínico geral, cardiologista, pneumologista, mestrado e doutorado em doenças contagiosas. Eu atendi o Dr. Danton Jobim após uma conversa pessoal direta com o Dr. Jorge Duarte Martins, no qual ele fazia uma recomendação precisa das qualificações que o senador tinha e da necessidade do governo de então de que o senador fosse recebesse um tratamento absolutamente criterioso e cuidadoso, especializado, face às condições que se apresentavam. Ou seja, o senador era potencialmente candidato a ser eleito ou indicado para governador do estado da Guanabara, ou o desejo pessoal do presidente Geisel, presidente na ocasião, era que ele fosse presidente do Senado. Isso foi me dito pessoalmente por ele. Foi me dado 2 telefones, um do chefe de gabinete do general Poverelli Couto Silva e um pessoal do diretor que estava se retirando para o repouso do final de semana prolongado, pois começava o carnaval. E eu tive acesso ao senador no dia 2 de fevereiro de 1978. O resumo da internação dele, o resumo da internação que foi feita por mim, quando eu assumi, é que ele apresentava uma febre elevada, de cerca de 38 graus centígrados, e ele relatava que essa febre era flutuante, ou seja, não era uma febre contínua. Dores generalizadas, mas não muito intensas, suportáveis, uma adinamia intensíssima, ou seja, uma incapacitação física muito grande, inapetência, ou seja, falta de apetite muito intensa, e ele relatava que o início dessa doença tinha se caracterizado ou se fortalecido mais ou menos há 25 dias atrás. Os achados da emergência condizem mais ou menos com o que eu encontrei naquela ocasião. O exame físico do senador mostrava um estado geral debilitado, uma voz arrastada, lúcido, orientado no tempo e no espaço, os reflexos neurológicos eram normais, o fundo de olho era normal, porque era imprescindível ser visto o fundo de olho dele, porque a doença de suspeita minha inicial era obrigatório o exame de fundo de olho, que dão sinais, assim como das conjuntivas, ou seja, das mucosas e conjuntivas, assim como a parte de pele também do senador. Apresentava ainda uma extrema palidez cutânea mucosa, uma anemia intensíssima, caracterizada clinicamente. E me parecia que ele tinha o que se chama icterícia, ou seja, com um grau de 1 para 5, ou seja, uma certa cor amarela no branco dos olhos. A ausência de quaisquer lesões dermatológicas em pele e mucosas, como já foi dito. Apresentava no exame pulmonar estertores pulmonares bilaterais nas vases.
Em relação ao coração, ele apresentava um ritmo cardíaco irregular, com a frequência de 120 batimentos por minuto, uma pressão de 150 por 80 milímetros de mercúrio e, o que era mais importante, um sopro sistólico, 3 cruzes em 4, ou seja, em 4 pontos ele tinha 3 pontos. Nesse sopro sistólico, que era auscultado ao nível do tórax, na parte do foco mitral, ou seja, da válvula mitral, e que se irradiava para a esquerda. No abdômen ele apresentava o que chama-se hepatomegalia, ou seja, um aumento do fígado 4 centímetros abaixo do rebordo costal direito. Do lado esquerdo apresentava um baço aumentado em torno de 4,5 a 5 centímetros abaixo do rebordo costal, ou seja, da última costela. O diagnóstico clínico imediato meu não havia a menor dúvida. A suposição era imediata. O diagnóstico era de endocardite infecciosa, provavelmente por Streptococcus viridans, que é comum em pessoas a partir de uma certa idade, já acima de 60, 70 anos, e que normalmente essa bactéria se aloja ao nível dos dentes, da dentadura ou da boca, e pode cair por algum acidente na circulação e atingir a válvula e causar endocardite, passar despercebido pela maioria dos cardiologistas, principalmente quando o cardiologista não tem uma formação clínica. O diagnóstico clínico então estava firmado e a conduta com a rotina completa de todos os exames para endocardite infecciosa, que incluía os exames de sangue, com as hemoculturas, foram colhidas por mim mesmo 6 hemoculturas antes de ser feito qualquer antibiótico. 6 hemoculturas. E foi feito um ecocardiograma e iniciado imediatamente, depois de colhido a hemocultura, o esquema prescrito na época. Eu tenho uns livros ali para mostrar, que era o esquema base daquela época, em 1978. Então foi o esquema de 20 milhões de penicilina cristalina, divididos em 4 doses, de 6 em 6 horas, por via intravenosa. Como isto poderia se tornar extremamente doloroso, então nós tínhamos que ter um acesso venoso, chamamos um cirurgião, foi feita uma dissecção venosa e o poupava de qualquer sofrimento nessa ocasião, que era uma preocupação, e é uma preocupação do médico, evitar o sofrimento, evitar a dor. A outra substância, na época, extremamente efetiva contra o Streptococcus era a streptomicina. Há que se fazer um reparo, porque a streptomicina, até os 50 anos, deve ser aplicada com muito cuidado, ou seja, normalmente nos casos, por exemplo, ela é basicamente recomendada para o tratamento da tuberculose inicial. Mas você, quando usa a streptomicina em pessoas acima de 50 anos, porque ela é ototóxica, ou seja, prejudica a audição, principalmente, e o equilíbrio, consequentemente, então a streptomicina, ela deve ser dada em dias alternados. Mas face ao quadro extremo de gravidade da doença do senador, e porque foram feitos todos os exames que estavam normais, apenas o hemograma mostrava uma leucocitose muito acentuada, o látex positivo, ou seja, a leucocitose era, na ocasião, de 11 mil leucócitos por milímetros cúbicos. E foi iniciado o esquema imediatamente. Doutor Iranildo, durante quantos dias o senador esteve hospitalizado no Hospital do Servidor do Estado? E como foi a evolução do quadro ao longo desse período? Normalmente,
até a década de 78, quer dizer, naquela ocasião, a recomendação precisa seria de, no mínimo, 42 dias que ele deveria ficar usando a penicilina e a streptomicina. O senador chamou-me diretamente após uma conversa com seus assessores e com o Roberto Jobim, me chamou e disse, doutor, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir para Brasília. Então nós combinaríamos o seguinte, o senhor vai para Brasília, passa a trabalhar no Senado Federal, não vai haver problema nenhum, porque o senhor já é funcionário aqui, e será funcionário, agora o senhor vai comigo de avião e volta, como é que se diz, faz o remédio sábado, domingo, segunda, aí na terça, quarta eu fico em Brasília. Eu agradeci a bondade do senador, porque evidentemente seria uma honra eu ser, para a mídia seria extraordinário que eu fosse o médico pessoal do senador Danton Jobim, que provavelmente seria o presidente do Senado, o governador da Guanabara. Eu delicadamente rejeitei a proposta, a prescrição para o senhor é essa. O estado do senhor, eu mostrei todos os exames, conversei delicadamente com ele e atenciosamente. Eu quero ressaltar a extrema bondade, o carinho, a delicadeza e digamos, não era à toa que ele era um diplomata e era um político de tão bom senso como ele o era. Ele então conversou muito com a esposa dele, né, e decidiram acatar a minha decisão. Então nós começamos o tratamento. Ele ficou do dia 2 ao dia 26 de fevereiro, 2 ao dia 26 de fevereiro. Eu visitava pelo menos 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, além do residente. O residente que me acompanhava. E o doutor Atrelírio Rios supervisionava. Mas ele estava entregue totalmente aos meus cuidados. A evolução dele foi excelente. Ele andava no quarto, porque ele tinha mobilidade espontânea, natural, porque o acesso nos permitia isso, levantava-se da cama, sentava-se na poltrona e foi feito sangue, ou seja, foi feito transfusão sanguínea para ele recuperar as hemácias necessárias, e o tratamento em si resolvia e melhorava, evidentemente, o quadro sanguíneo dele. A morte do Dr. Danton ocorreu, então, quantos dias após? No dia 26 de fevereiro de 78, exatamente. Ele deu entrada no dia 2 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro. No dia 26 ele estava muito bem e dizia, não, o senhor é um carcereiro, está me prendendo aqui à toa, porque eu já estou curado. Eu digo, eu não posso ser responsável. Por quê? Porque essas vegetações da endocardite infecciosa, elas se alojam. E ele, na radiografia, mostrava que tinha na aorta um ateroma, ou seja, uma placa de colesterol fixo na aorta. Eu tenho essa radiografia acessível. Então, no dia 26, por volta de 15h20, eu estava no refeitório, porque eu morava no próprio hospital, e ele apresentava um estado geral bom, mobilizava-se livremente, como eu falei, almoçou por volta de 12 horas, às 14 horas ele recebeu a última dose de streptomicina, às 14 horas, 2 horas depois. Às 15 horas ele recostou-se na poltrona perfeitamente bem, apenas para repousar.
conversou largamente com Dona Nadia, amistosamente, com os enfermeiros e com a enfermeira que aplicou a injeção. Sim. E estava se sentindo perfeitamente bem. Sentou-se, ficou algum tempo e logo em seguida ele passou a sentir-se mal. Isso no dia 26. No dia 26 de fevereiro. de fevereiro, às 15 horas e 20 minutos. Sim. Foi chamado o médico do CTI imediatamente, que foi o doutor Florentino e outro médico, que correram imediatamente. Mas ao chegar, constataram que ele tinha tido provavelmente uma embolia. Uma embolia. Como o que acontece pulmonar, como o cerebral. Como eu estava no hospital e as pessoas sabiam onde eu estava, me chamaram imediatamente e eu subi ao nono andar o mais rápido possível. Chegando ao quarto, ainda encontrei os enfermeiros que estavam presentes, Gilberto e Anália, que me disseram que ele subitamente sentiu-se mal e que havia sido chamado do CTI. Mas eu, ao examiná-lo, já constatei que ele estava sem vida. Não houve possibilidade de ressuscitamento, né? Não foi tentado porque seria inútil. Você tem que ter bom senso para a tentativa de ressuscitação. Ou seja, aqui em 78, nós não teríamos uma tomografia computadorizada para ver se havia funcionamento cerebral. O elétron, que era o meio que nós dispunhamos, mostrava a linha sem nenhuma oscilação. E dar um choque naquelas condições, ou aplicar determinadas doses que hoje nós temos, como a tolbutamina e outras, que todos os cardiologistas, clínicos ou especialistas em CTI conhecem muito bem, evidentemente que naquela ocasião nós não dispunhamos. Nós dispunhamos de adrenalina, foi feito inclusive uma bula de adrenalina, mas sem nenhum sucesso. De uma certa maneira, eu fui privilegiado por ter tido aquele convívio e ele ter sido entregue às minhas mãos por intermédio de um homem que talvez não tivesse os pensamentos, ou as ideias, ou os ideais que ele tinha, mas eu acho que algo superior fez com que ele chegasse às minhas mãos. E eu acredito que eu fiz aquilo que era melhor. Tenho certeza que eu fiz o que era melhor. Eram frequentes as ligações para o gabinete do chefe do gabinete civil? Não. Eventuais? Não havia. Isso aí, só quem teve esses dois telefones fui eu na mão. Quer dizer, o telefone do gabinete civil só me foi dado para ser rasgado imediatamente. Compreendo. Ser destruído imediatamente. Que eu não poderia absolutamente falar sobre isso. Agora, quanto depois da volta do diretor, eu fazia diariamente um relatório ao diretor de como o senador estava passando. Eu não posso absolutamente falar sobre o que o diretor falaria ou se não falaria com alguém de esfera superior. Finalmente, uma questãozinha que me parece assim, pontual. Haveria alguma possibilidade desse quadro de embolia ter sido não fortuito? E clinicamente, pela sua experiência, haveria alguma chance nesse sentido? Eu estou com 2 livros aqui, tenho outros livros lá que podem ser consultados. Quem quiser para nós pode consultar os livros. São livros, evidentemente, da época em que mostram a terapia antimicrobiana e a endocardite
infecciosa, né? Então, como ela deve ser tratada pelos diversos germes que acometem a pessoa. Na realidade, havia a previsibilidade clara, clínica, de que aquele episódio fortuito acontecesse. A hipótese de algo errado ou algo, digamos, fora de um contexto de normalidade acontecer, isso eu não posso, seria da minha parte assim, errado ou seria uma especulação indevida eu fazê-lo. Eu só queria pontuar a entrevista feita hoje, dia 15 de outubro, a partir das 15h30, na residência do Dr. Iranildo Cabral da Costa, do Flamengo, presentes o neto do senador, o empresário Luiz Jobim, o jornalista Marcelo Paranhos e estudante de comunicação e jornalismo Beatriz Afonso. José Argolo conduziu a entrevista, com agradecimento ao senhor pela sua boa vontade, a sua atenção.